E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e chegamos na última aula do conteúdo de zoologia. Hoje nós terminamos o conteúdo de zoologia falando da classe dos mamíferos, da classe de vertebrados, da classe de cordados, que nós, seres humanos, pertencemos. Então, bora de mamíferos agora! Pessoal, vamos ver os tópicos que nós vamos estudar nessa aula. Nessa aula, nós iremos estudar a diversidade dos mamíferos, as características gerais, os sistemas e, por último, a reprodução. Mas antes, como de costume, vamos ver os representantes dessa classe, que são os mamíferos, né? A nossa classe, tá? Então, os ornitorrincos são mamíferos, gambá, canguru, tatu, boi, coelho, cavalo. Aqui os felinos, eu coloquei uma onça pintada, mas podia ser o seu gatinho. O cachorro poderia ser o lobo, tá? Porque o cachorro, ele é um lobo, tá bom? Ele é uma raça que o ser humano criou. Não existe cachorro na natureza, tá, pessoal? Cachorro foi uma raça criada a partir de lobo. O ser humano fez isso, tá bom? Muito interessante. Golfinhos, olha só, então tem mamíferos, pessoal, aquáticos, tá? Que na evolução, alguns grupos, tá? Os cetáceos, o grupo cetáceos retornou para a água no seu processo evolutivo. Muito interessante, né? Os ratos, elefantes, os morcegos. Pessoal, os morcegos são os únicos mamíferos que voam, tá bom? Morcegos são os únicos mamíferos que voam. Aqui o ser humano, né, representando os primatas, tá, pessoal? Então, os primatas são mamíferos e o ser humano é um primata, tá bom? As capivaras e vários outros representantes de mamíferos, beleza? Pessoal, vamos começar falando da diversidade, tá? E quando a gente fala dos grupos de mamíferos, da diversidade, nós falamos de três, beleza? Os metatérias, também chamados de marsupiais, e os eutérias, também chamado de placentários, beleza? Isso daqui caiu no meu vestibular da UEL, tá? Quando eu fiz, perguntaram sobre monotremados, sobre metatéria marsupiais e sobre eutérias placentários, beleza? Então, pessoal, vamos começar falando dos monotremados, tá? Dos monotremados. Quem são os monotremados? São os ornitorrincos e são as équidnas, tá, pessoal? Ornitorrincos e as équidnas, tá? Ambos animais vivem na Oceania, tá bom? Então, monotremados, presente lá na Oceania, tá? Onde fica a Austrália, onde fica a Nova Zelândia, tá bom? Ornitorrinco e équidna, monotremados, beleza? Já tive a chance, a oportunidade de ver esses animais, tá? Lá em São Paulo, no Aquário de São Paulo. São sensacionais esses animais aqui. Pessoal, alguns monotremados, né, os ornitorrincos, eles possuem esse bico, tá? Que é um bico muito parecido com o bico das aves, que a gente chama de bico córneo, tá bom? Então, olha só, o ornitorrinco, olha bem para a carinha dele, ele tem um bico córneo, tá? Pessoal, o mais importante quando a gente pensa em monotremados é que eles são os únicos, guarda essa informação, tá? Eles são os únicos mamíferos que botam ovos. Eles são ovíparos. Jaguar, o que é ser ovíparo mesmo? Ovíparo, pessoal, é quando o embrião, tá? Ele se desenvolve dentro do ovo e esse ovo não está dentro do corpo da mãe. Ah, Jaguar, então peraí. O embrião desenvolveu dentro do ovo e o ovo não está dentro da mãe. Isso quer dizer que são ovíparos? Exatamente, tá? Então, os monotremados, équidnas e ornitorrincos são os únicos mamíferos que botam ovos, são ovíparos. Isso aqui é a informação mais importante referente aos monotremados, beleza? Pessoal, os monotremados, eles apresentam cloaca, eles não apresentam ânus, eles apresentam cloaca. O que é cloaca mesmo?
A cloaca, pessoal, é aquela abertura comum para 3 sistemas. Para o sistema digestório, tá? Para o sistema excretor e também para o sistema reprodutor, beleza? Então, eles apresentam cloaca e não ânus, tá? E finalizando os monotremados, olha só, eles não possuem mamilos, beleza? Não possuem mamilos, mas eles são mamíferos, então eles possuem as glândulas mamárias, tá? Só que eles não possuem o mamilo, mas eles possuem as glândulas mamárias, beleza? Então, como que o embriãozinho, depois que ele sai do ovo, como que ele faz para tomar o leite da mãe, né? Porque, olha, não tem mamilos, mas tem as glândulas mamárias. É o seguinte, olha que interessante. O leite, pessoal, ele vai escorrendo pelo pelo da mãe. Então, o leite liberado no pelo. E assim o embrião, tá? Ele toma o leite. Interessante, né? Pessoal, continuando a diversidade, agora nós vamos falar dos metatérias, tá? Dos marsupiais. Então, falamos de monotremados, agora a gente vai falar dos marsupiais, dos metatérias, beleza? Segundo grupinho aí. E, pessoal, quem são os metatérias? Quem são os marsupiais? Os gambás, tá bom? Os gambás, que existe aqui no Brasil, que existe aqui no Paraná, que existe aqui na América, tá bom? Gambá. Os koalas não existem aqui na América. Koala está presente lá na Oceania, tá bom? Onde fica Austrália, Nova Zelândia, lá naquela região do globo, tá bom? E também os cangurus, que assim como os koalas, estão lá na Oceania, tá? Então, esses daqui são alguns exemplos de marsupiais de metatérias. Fechou? Pessoal, os metatérias, eles não possuem a placenta, tá? Não possuem placenta. Aí você fala, Jaguar, o ser humano tem placenta. O ser humano tem placenta. Então, o ser humano não é metatéria, não é marsupial. Fechou? Gambá, coala, canguru, os metatérias não possuem placenta, beleza? Mas possuem o útero, tá? Possui o útero. Então, os metatérias, diferente dos monotremados, né, dos ornitorrincos, das équidinas que a gente acabou de ver, os metatérias possuem o útero, tá bom? Então, os monotremados lá, eles botavam ovo, né? São ovíparos. Aqui não. Aqui tem o útero, tá? Só que não tem a placenta. E olha só, pessoal, quando a gente fala de metatéria, a gente pode chamar canguru, coala e gambá de metatéria ou de marsupiais. Por que marsupiais? Porque eles possuem o marsúpio. Jaguar, o que é o marsúpio? Provavelmente você já viu uma foto, uma imagem dessa, né, de uma canguru carregando seu filhote dentro dessa bolsa. Essa bolsa, pessoal, coala tem. Essa bolsa, pessoal, gambá tem também. E essa bolsa é o marsúpio, beleza? Essa bolsa é o marsúpio. Então, o marsúpio é uma bolsa onde o embrião, aqui o embriãozinho, tá vendo, ó? Onde o embrião completa o seu desenvolvimento. E além do embrião completar o seu desenvolvimento aqui nessa bolsa no marsúpio, essa bolsa também tem a função de proteger o filhote, igual está representando aqui nessa imagem. O embrião se desenvolvendo no marsúpio, o filhote sendo protegido no marsúpio. Marsupiais, metatérias. Pessoal, então agora vamos entrar nos eutérias, tá? Nos placentários. Nós, seres humanos, nós primatas, somos eutérias, somos placentários, tá bom? Aqui dentro de eutéria tá o seu cachorro, tá o seu gato, tá? Tá a grande maioria dos mamíferos. A grande maioria dos mamíferos são eutérias, são placentários, beleza? Aqui eu coloquei só 2 exemplos, tá? Coloquei aqui um bonobo, esse primata, beleza? Bonobo, tá? Poderia ser o ser humano também, poderia ser um chimpanzé, poderia ser qualquer outro primata. E aqui eu coloquei um exemplo de um carnívoro, tá? Aqui eu coloquei a onça pintada, mas podia ser um lobo, podia ser um gato, podia ser um cachorro, tá? Beleza? Coloquei aqui a onça. Só para guardar, a maioria dos mamíferos são eutérias, são placentários, beleza? Então, pessoal, o que determina os eutérias, os placentários, serem placentários, serem eutérias? É a presença da placenta, beleza? Então, o embrião se desenvolve em feto, tá? Lá dentro do útero, e esse útero tem lá a placenta, tá bom?
tem a placenta, beleza? Qual que é a função da placenta? A função da placenta é nutrir o feto, nutrir o embrião. A função da placenta é oxigenar o embrião, o feto, tá bom? E a função da placenta é eliminar as excretas nitrogenadas do feto do embrião, porque ele não pode ficar com as suas próprias excretas aqui, porque é tóxico, né? Faz mal para o embrião, para o feto. Então, quem faz essa eliminação das excretas nitrogenadas é a placenta, beleza? Então, pessoal, seu gato, seu cachorro, uma onça, tá? Um parente nosso primata ou até mesmo o ser humano, todos nós temos placentas. Todos nós somos eutérias, todos nós somos placentários, tá? E aqui as funções, as principais funções da placenta. Pessoal, já que passamos, né, pelos monotremados, pelos metatérias e pelos eutérias, né, nós somos eutérias, vamos agora falar das características gerais. E a primeira característica é que os mamíferos têm glândulas mamárias, beleza? Então, isso aqui é uma mama, tá, pessoal? Aqui, ó, tem até, né, um bebê tomando leite, tá bom? Isso aqui é uma mama. Ah, Jaguar, eu chamo isso de seio. Não é correto. Tá? Não é correto chamar isso aqui de seio. Seio é o espaço que tem entre as duas mamas. Seio é o espaço que tem entre as duas mamas. Isso aqui é uma mama, tá bom? E dentro das mamas, pessoal, ó, tem essas glândulas aqui, ó, tá vendo? Essas glândulas são as glândulas mamárias, beleza? Então, mamífero tem glândula mamária, tá? E qual que é a função das glândulas mamárias? Logicamente, é produzir leite, beleza? Então, olha só, tem uns ductos branquinhos aqui, ó, tá? Que levam o leite produzido na glândula mamária até o final das mamas, que é onde o filhote, é onde o bebê vai tomar o leite materno, beleza? Quais são, pessoal, os principais nutrientes presentes no leite materno? Primeiro, o grande nutriente são os carboidratos, são os açúcares. O segundo são as gorduras, os lipídios, tá, pessoal? E um terceiro nutriente importantíssimo são as proteínas, tá? E dentre as proteínas presentes no leite, eu quero destacar uma, que são os anticorpos. Anticorpos, pessoal, são proteínas de defesa. Olha que interessante. A parte dos anticorpos que a mãe tem passa para o bebê, passa para o filhote em mamífero a partir do leite materno, tá? Por isso que é muito importante que um filhote, que um bebê, tome o leite materno, tá bom? Por conta dos anticorpos que a mãe passa para o filho. Pessoal, então além de glândulas mamárias, uma outra característica que define os mamíferos é a presença de pelos, tá? Nós, mamíferos, possuímos pelo, beleza? E o pelo, pessoal, ele age como um isolante térmico, tá bom? Ele é um isolante térmico. Então, olha só, o que define mamífero? Duas características principais, a presença de pelo e a presença das glândulas mamárias. Então, tem glândula mamária, tem pelo, é um mamífero. Continuando as características gerais, vamos falar agora dos dentes, tá bom? E os mamíferos possuem uma diversidade de dentes muito grande. Ou seja, os mamíferos apresentam, em geral, incisivos, que são esses dentes azuis, os caninos, que são os vermelhos, os pré-molares, que são esses verdes, e os molares, que são esses amarelos, tá bom? Então, nós mamíferos possuímos uma diversidade de dentes muito grande, tá? Os incisivos, que são os azuis, eles têm a função de rasgar, de cortar. Os caninos, vermelhos, de perfurar, de rasgar o alimento. Os pré-molares e os molares têm a função de triturar, tá bom? Se você pega um carnívoro, né, que se alimenta preferencialmente de carne, né, come vegetal apenas para poder ajudar na digestão, mas a alimentação é carne. Esses animais eles têm os caninos muito bem desenvolvidos. Se você pega herbívoros vão ter os molares, tá, para poder estar triturando os vegetais e os incisivos mais desenvolvidos do que os caninos, tá bom? Então isso tem toda uma pegada evolutiva. O ser humano não é carnívoro, tá? Diferente do que muita gente fala, do que eu ouço
Muita gente fala, eu sou carnívoro, só como carne. Não, o ser humano não é carnívoro, tá? E uma das provas disso é os nossos caninos. Os caninos do ser humano não é desenvolvido para poder segurar uma presa em movimento, tá? Se a nossa boca não evoluiu para poder correr atrás de uma presa, matar uma presa no dente, tá? O ser humano é onívoro. O ser humano, ele come preferencialmente frutos, legumes, vegetais, tá, pessoal? Então, o ser humano, ele tem os pré-molares e molares aqui no final da boca mais desenvolvido do que os caninos, tá? O nosso canino é uma vergonha, na verdade. O ser humano, ele come carne, mas a gente evoluiu comendo o resto de carne, tá? O ser humano, no passado, era carniceiro, tá bom? Então, a gente é onívoro, tá? Não é carnívoro, não. Não cometa essa gáfia, tá? E por que ter essa diversidade de dentes, né? Os mamíferos têm essa diversidade de dente para garantir uma variada alimentação, tá bom? Gente, diversidade, variação, tá? Isso é muito essencial, isso é uma máxima na natureza, tá bom? Diversidade é uma coisa muito importante na natureza, tá? Então, diversidade de dentes, incisivos, caninos, pré-molares e molares. Uma outra característica é a presença do músculo diafragma. Então, aqui tem um gatinho, ó, aqui tá os pulmões dele. Tá vendo essa musculatura aqui, pessoal? Ela tem um nome. Essa musculatura chama diafragma. E o diafragma está envolvido com a respiração. Diafragma é envolvido com a respiração. Além disso, o diafragma ele divide o corpo dos mamíferos em região abdominal e região torácica, tá? Em região abdominal, que é onde fica localizada a sua barriga, tá? Com todas as vísceras lá dentro, região abdominal, e região torácica, tá? Que é onde fica o coração, os pulmões. Então, o nosso corpo, corpo do ser humano, é dividido em região torácica e região abdominal, porque tem o músculo diafragma aqui no meio, tá? E além dessa função de divisão em tórax e abdômen, o diafragma está envolvido com a respiração, beleza? Pessoal, agora vamos falar dos sistemas. Vamos começar falando do sistema nervoso. E olha só, pessoal, quando a gente fala de sistema de mamífero, tá? Na aula de mamífero, a gente fala bem superficialmente. Por quê? Porque eu vou fazer, a partir dessa aula, né, a partir da semana que vem, vão ter aulas específicas sobre os sistemas, tá? Claro que a gente fala do sistema nervoso do ser humano, do sistema digestório focado no ser humano. Só que você pode ampliar isso, tá? Para todos os mamíferos, de forma geral. Claro que tem exceções, claro, né, que o ser humano, o sistema nervoso, o sistema digestório do ser humano não é exatamente idêntico a todos os outros mamíferos, mas de forma geral você pode ampliar. Então, eu vou falar de forma bem superficial aqui, tá bom? Quando a gente fala do sistema nervoso dos mamíferos, os mamíferos possuem um sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico, beleza? Então, aqui, olha só, tem um canguruzinho, tá? Tem um sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo, que é tudo que está aqui dentro da cabeça, inclusive o cérebro, tá? O encéfalo. E o sistema nervoso também é formado pela medula espinal, pela medula espinhal, tá? Que desce aqui pela coluna, beleza? Encéfalo mais medula espinal forma o sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos, aqui na coloração azul, tá bom? Os nervos que partem da coluna espinal, então os nervos, mais os gânglios, tá? Mais os gânglios, que são esses conjuntos de neurônios, de células nervosas, tá? Que está representado aqui nessa bolinha roxa. Então, nervos mais os gânglios formam o sistema nervoso periférico. Então, aqui eu coloquei, ó, sistema nervoso central, formado de encéfalo mais medula espinal. Encéfalo mais medula espinal. Ou espinhal, tá, pessoal? Mas hoje a gente está falando espinal e não mais espinhal, beleza? E o sistema nervoso periférico é formado de nervos, aqui em azul, os nervos, mais os gânglios, aqui em roxo, beleza? E claro, os mamíferos possuem um cérebro bem desenvolvido, tá? Quando a gente fala do sistema digestório, né, a gente logo sabe que o sistema digestório dos mamíferos, de nós mamíferos, é do tipo completo, tá bom? Nós temos boca e temos ânus, né, é do tipo completo. Jaguar, mas todo mundo tem ânus? Não. Os únicos mamíferos que não possuem o ânus são os monotremados. Lembra lá do ornitorrinco,
das ecdinas, tá? Os monotremados não têm ânus. Os monotremados têm cloaca, porque eles são os únicos mamíferos que botam ovos. Show? Pessoal, quando eu falo de sistema digestório dos mamíferos, eu quero chamar atenção para os ruminantes. Os ruminantes são aqueles que ruminam, tá? Que ruminam. Por exemplo, o boi é um ruminante, a cabra é um ruminante, a lhama é um ruminante, a girafa é um ruminante. Então, eles ruminam. O que é ruminar? Ruminar é ficar, gente, mastigando por muito tempo o alimento que antes estava no estômago, tá? Depois volta para a boca e eles ficam mastigando. Isso é ruminar. Então vem aqui comigo, ó. Ruminar. O que é ruminar? Primeiro, os ruminantes mastigam, tá? Mastigam o vegetal. Então aqui, esse boizinho, ele come essa planta e ele mastiga. Beleza. Depois que ele mastiga, ele engole, tá? Ele engole e vai passar aqui pelo processo, tá? Aqui pelo estômago dele, tá? Depois que passou pelo estômago, olha a diferença dos ruminantes. Eles regurgitam. Regurgitar é devolver esse alimento para a boca. Então, olha que interessante, é como se eles vomitassem e ficassem mastigando o seu vômito. Isso é ruminar. Então, você come, engole, você não, né? O boi. Come, engole, depois volta para a boca e eles ficam mastigando, tá? Depois que eles mastigam, depois que eles ruminam, tá? Isso que eles regurgitaram, eles remastigam novamente e engolem novamente, tá? E aí vai passar pelo final do processo da digestão até sair pelo ânus, beleza? Isso é ruminar, é ficar remastigando o que regurgitou, o que veio lá do estômago. Depois engole de novo para assim finalizar o processo digestório. Isso é ruminar. Quem faz esse processo de ruminar? Boi, cabra, lhama, girafa, dentre outros. Beleza? Tá, pessoal? Presta atenção aqui nos ruminantes. E o sistema excretor, hein? O sistema excretor, pessoal, dos mamíferos, tá? Primeiramente, nós excretamos ureia, tá? Mamífero excreta ureia. Show? Nós excretamos ureia. Nós, mamíferos, possuímos um par de rins, então nós temos 2 rins, tá bom? Então aqui, ó, um rim em laranja e outro rim em laranja, tá? Parecem caroços de feijão, tá bom? E qual que são as principais funções dos rins? Filtração do sangue, tá? Filtra o sangue. E também produção da ureia, beleza? Então, a principal grande função dos rins é a filtração do sangue, beleza? Pessoal, na aula de sistema excretor, sistema urinário, tá? Claro, eu vou dar um enfoque para o ser humano, mas você pode ampliar para os mamíferos de forma geral. E aí eu vou explicar cada partezinha dessa, tá? A anatomia, bem bonitinho lá, fechou? Sistema circulatório, pessoal. Os mamíferos têm um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue sempre vai estar caminhando dentro de vasos sanguíneos, beleza? Então, o sistema circulatório é um sistema circulatório do tipo fechado. Fechou? E aí, pessoal, olha só. O coração dos mamíferos, tá? O nosso coração tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios e 2 ventrículos. Então, o nosso coração ele é tetra. Tetra é 4, tá? Tetracavitário, com 4 cavidades. Beleza? Então, aqui nessa imagem dos mamíferos, ó, tem 2 átrios aqui em cima, 2 ventrículos aqui embaixo, tá? O coração dos mamíferos, pessoal, é muito parecido com o coração das aves, tá bom? Com algumas modificações anatômicas, tá? Só que é muito parecido, com 4 cavidades, tetracavitário. E a circulação, pessoal? Circulação, tá? É o sangue caminhando aqui dentro do sistema circulatório, tá? A circulação é uma circulação do tipo dupla. Por que dupla? Olha só. O sangue está no coração. Depois ele vai para o pulmão, depois ele volta para o coração. Uma circulação. Depois, o sangue está no coração, ele vai para todo o nosso corpo, tá? Para as nossas pernas, para os nossos braços, para os nossos órgãos, enfim, vai para todo o nosso corpo, depois volta para o coração. Segunda circulação. Então, tem uma circulação pulmonar, ó, tem essa circulação aqui, ó, pulmonar, e tem uma circulação sistêmica, que é essa circulação que vai para o corpo. Circulação sistêmica, que pode ser chamada também de pequena circulação, porque vai para o pulmão,
e de grande circulação, porque vai para o corpo. Tem essas duas circulações. Circulação é dupla. Fechou? Facinho isso, né? E a circulação dos mamíferos é uma circulação completa, tá? Uma circulação completa igual das aves. Ou seja, não ocorre mistura de sangue arterial. Sangue arterial é aquele rico em oxigênio, com o sangue venoso. O sangue venoso é aquele rico em gás carbônico, em CO2, tá? Em nós, mamíferos, assim como nas aves, não ocorre a mistura desse sangue rico em oxigênio arterial com esse sangue rico em gás carbônico venoso, tá? Como não ocorre essa mistura, pessoal, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorre no nosso corpo, tá? O conjunto de reações químicas que ocorre dentro do nosso corpício é o metabolismo. Graças a esse fato de não ocorrer essa mistura de arterial com venoso, o nosso metabolismo é muito alto, beleza? As nossas reações químicas é muito alto, o nosso metabolismo é alto. Isso faz com que nós, mamíferos, sejamos endotérmicos, beleza? É por isso que mamífero e ave são endotérmicos, tá? Répteis, anfíbios e peixes são ectotérmicos. Aves e mamíferos são endotérmicos, beleza? Endotérmicos, pessoal, é o seguinte. A temperatura do ambiente pode variar. Então, amanhã pode estar mais frio, hoje pode estar mais quente. Mas a temperatura média no nosso corpo, do corpo dos mamíferos e das aves, continua constante. Isso é endotermia. Isso é endotermia. E isso só ocorre por causa do metabolismo alto. E o metabolismo é alto porque não ocorre a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Beleza? Por quê? Porque a nossa circulação é completa. Fechou? Guarda isso no coração, tá, pessoal? E a respiração, hein, pessoal? Lembrando que a gente vai ter uma aula só para tratar de sistema respiratório, tá? De ser humano, mas você pode ampliar para mamíferos de forma geral. Mas aqui adiantando, tá? Algumas informações básicas. A respiração dos mamíferos é pulmonar. Pulmonar. Aí você fala, pô, Jaguar, mas os golfinhos, por exemplo. Os golfinhos, né? A baleia orca, que também é um golfinho, tá com o nome errado, porque ela não é uma baleia, ela é um golfinho. Ou as baleias propriamente ditas, né? Como a jubarte, enfim. Todos esses mamíferos, pessoal, são pulmonares. Respiração pulmonar tem pulmão. Ah, mas vive dentro da água. É verdade, vive dentro da água. Só que tem que sair para poder pegar o oxigênio da atmosfera e depois volta, depois afunda para a água, tá? Respiração pulmonar, fechou? Aqui eu desenhei um cachorrinho, né? Bem simples, aqui o pulmãozinho dele, tá bom? Então a respiração é pulmonar, tá? Olha o diafragma aqui, pessoal. Aqui ele, ó. O diafragma está envolvido com a respiração. Olha ele aqui, beleza? Então, a gente vai saber aprender mais cada partezinha dessa lá na nossa aula de sistema respiratório, beleza? E, gente, a UEL adora cobrar sistemas do corpo humano, sistemas dos animais, tá? E chegamos no último assunto, né, pessoal? Até que enfim, a reprodução dos mamíferos, tá? Nós somos mamíferos, então é fácil para a gente compreender, né, a reprodução dos mamíferos. Claramente é uma reprodução sexuada, com mistura, né, de material genético do gameta masculino com o gameta feminino. Gameta com gameta da zigoto, tá bom? Sexuada, mistura de material genético. Os mamíferos são dioicos, ou seja, têm os sexos separados. Tem o sexo separado indivíduos macho, né, sexo masculino, e tem o sexo separado nos indivíduos fêmeas, né, que são do sexo feminino, tá bom? Então é isso. O macho, lembrando que ser macho na biologia, ser macho na natureza, é produzir espermatozoide, apenas. E ser fêmea na natureza é produzir o ovócito, o óvulo, apenas, tá bom? Isso é ser macho e fêmea do ponto de vista biológico, tá? Porque a gente escuta muita gente usando a biologia de forma errada, falando que a biologia nunca falou para poder reproduzir preconceito, tá? Então eu reforço e reitero aqui, tá? Reitero. Reitero que ser macho na biologia é produzir espermatozoide. Ser fêmea na biologia é produzir ovócito. Só isso. Demorou? Pessoal, continuando aqui, ó. Algumas espécies, tá, têm dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual mesmo? Dimorfismo sexual é quando o macho e a fêmea apresentam características que a gente pode olhar e saber quem é o macho
e quem é a fêmea, tá bom? Então aqui eu peguei, por exemplo, os leões, onde a gente sabe quem é a leoa e quem é o leão por conta da juba, tá bom? Principalmente por conta da juba, tá? Então, dimorfismo sexual. Algumas espécies possuem dimorfismo sexual. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O ser humano tem baixo dimorfismo sexual. Aí você deve estar olhando e falar: ah, mas eu sei quem é macho e quem é fêmea na espécie humana. Você sabe porque você faz parte da espécie, tá bom? Só que se chega um alienígena e vai olhar o ser humano, o macho e a fêmea na nossa espécie é muito parecido. Muito parecido mesmo. Então o ser humano tem baixíssimo dimorfismo sexual, tá bom? Já alguns outros animais, alguns outros mamíferos, como os leões, têm dimorfismo sexual bem acentuado, tá? A fecundação é interna, né? A gente sabe bem disso. Então, o espermatozoide produzido pelo macho vai fecundar o ovócito, o óvulo produzido pela fêmea, dentro do corpo da fêmea. Se essa fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, a fecundação é interna. Isso aí é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Isso caiu na minha prova de vestibular, tá? E é o seguinte: o embrião, tá? Ele pode se desenvolver. Então, o embrião desenvolve dentro de um ovo, em mamífero, dentro de um marsúpio ou dentro de uma placenta, tá? Você foi desenvolvido dentro de uma placenta, beleza? Quando o embrião se desenvolve dentro de um ovo, são os monotremados, tá? Aqui o ornitorrinco, ó, né? Ornitorrinco, ecdinas, são os únicos mamíferos que botam ovos, são os monotremados, beleza? Embrião desenvolve dentro de um ovo, monotremado. Se o embrião se desenvolve dentro de um marsúpio, tá? São os marsupiais, são os metatérias, tá? Aqui o marsúpio, aqui o embriãozinho, né? Que se desenvolveu dentro do marsúpio. Marsupial, metatéria. Ou, como ocorreu no ser humano e ocorre na maioria dos mamíferos, o embrião pode se desenvolver dentro de uma placenta. Se o embrião se desenvolve dentro de uma placenta, somos nós, os placentários, tá? Os eutérias. Aqui a placenta, aqui esse feto, né, que se desenvolveu dentro de uma placenta, beleza? Dentro ali de útero, tá? E tem a placenta auxiliando o desenvolvimento. Se tem a placenta, a presença da placenta, é um placentário, é um eutéria. Chegando ao fim de mamíferos, então esse é o último slide, prometo, tá? Olha só, o desenvolvimento, ainda em reprodução, tá, pessoal? O desenvolvimento dos mamíferos é um desenvolvimento do tipo direto, tá? Ou seja, não tem fase larval. Você nunca foi uma larva, né, gente? Então, o nosso desenvolvimento é direto, tá bom? Então, olha só, uns filhotinhos de cachorrinho já nasce com cara de cachorro. Só cresce, beleza? Muda, mas muda muito pouco. Desenvolvimento direto, tá? Aqui tem um chimpanzé, ó, um bebê chimpanzé, né? Um filhote de chimpanzé, tá bom? Aqui eu coloquei um primata, poderia ser um bonobo, poderia ser um macaco prego, poderia ser um ser humano. O ser humano é um primata, tá bom? Olha bem, pessoal, olha bem as características. Sério, o ser humano é primata, biologicamente comprovado, a gente não discute mais isso. Claro, tem pessoas que não vão aceitar, mas a ciência está aí, tá bom? As pessoas utilizam do jeito que quer. Cientificamente, já é mais do que comprovado, ninguém nem discute isso mais na ciência, se o ser humano é primata ou não, porque o ser humano é comprovadamente primata. E aqui, ó, olha só, esse chimpanzézinho, né, esse chimpanzé aqui, ele tem já a cara de um chimpanzé, ele só precisa crescer, desenvolvimento direto. Aqui um bezerrinho, né, já tem a cara do boizinho, da vaquinha, só precisa crescer, desenvolvimento direto para mamíferos. E pessoal, eu sempre falo que o ser humano é primata, porque o ser humano tem essa mania de não se colocar como um animal, de não se colocar como um primata, de não se colocar como um mamífero. Isso é ruim, porque a gente se acha, né, acima dos outros seres vivos. Isso é muito ruim, porque sem, né, a diversidade, sem o meio ambiente, sem a natureza, o ser humano não sobrevive, tá bom? Isso parece um assunto chato, mas isso é um assunto que a gente vai agora conviver sempre, por conta principalmente das mudanças climáticas, do aquecimento global, tá bom? Pessoal, tá tudo relacionado em biologia, viu? Placenta, pessoal, vamos falar um pouco da placenta. Aqui é a placenta maravilhosa. A placenta é um órgão formado pela junção de tecidos do embrião mais os tecidos da mãe, tá? Então, quando você estava lá na barriga da sua mãe, a placenta que foi formada, ela foi formada por tecidos seu e por tecidos de sua mãe, beleza? Qual que é a função? A função da placenta é a nutrição do embrião. Ela está envolvida com a nutrição do embrião.
Além disso, com a oxigenação do embrião. Oxigenação do embrião. Além disso, a placenta elimina as excretas nitrogenadas, tá bom? Ela elimina as excretas nitrogenadas produzidas pelo feto, pelo embrião, fechou? E também, pessoal, tem a função de transporte de hormônios e anticorpos, tá? Então, olha só, anticorpos, hormônios, tá? São transferidos para o embrião, para o feto, a partir da placenta. Isso é muito legal, né? E finalizando a nossa aula, olha só essa observação que cai muito nas provas e vocês não vão errar. A placenta não permite mistura de sangue materno com sangue fetal. Como eu já vi questões de prova falando que o sangue materno e o sangue fetal se misturam. Isso é uma falácia, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Sangue materno e sangue fetal não se misturam. Por quê? Porque a placenta não permite essa mistura. Sangue do feto é sangue do feto, sangue da mãe é sangue da mãe. Não ocorre essa mistura. Essa mistura pode ocorrer na hora do parto, tá bom? Mas na gravidez não ocorre mistura de sangue materno com sangue fetal. E é isso, pessoal. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e terminamos o conteúdo de zoologia. Agora, na nossa programação de 2021 do cursinho da UEL CPV, nós vamos entrar no conteúdo de fisiologia humana. Então, vamos falar dos sistemas, sistema respiratório, digestório, tá? Todos os sistemas que você precisa estudar para o vestibular da UEL. Então, pessoal, até a aula da semana que vem, onde vamos começar a tratar de fisiologia humana. Um abraço e muito obrigado por acompanhar Zoologia até aqui. Até a próxima. Valeu, fui!